Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Aqui é o professor Luciano Nascimento e na aula de hoje nós vamos fazer uma correção da avaliação bimestral que vocês fizeram semana passada. A avaliação de vocês tinha três conteúdos, né? Caiu na avaliação três conteúdos. O primeiro era o gênero biografia, o segundo, o foco narrativo, né? Os tipos de narrador que nós podemos ter nas narrações, e também predicado verbo nominal. Então, era uma avaliação que só tinha 5 questões, uma avaliação simples, não caiu nenhum conteúdo que nós não tivéssemos estudado nas aulas remotas. Eram 5 questões objetivas, vocês deveriam apenas assinalar a alternativa correta. E agora eu vou trazer a avaliação para vocês. Nós vamos analisar questão por questão, para que vocês possam perceber os pontos positivos e os pontos que vocês precisam fazer ajustes, ok, gente? Eu já estou com a avaliação de vocês aqui na tela e inicialmente vocês deveriam ler esse texto aqui abaixo, esse texto, né, para responder a questão 1. Eu já estou com a avaliação de vocês aqui na minha tela e vocês deveriam ler inicialmente esse texto aqui para responder a questão 1. Esse texto era uma pequena parte, né, da biografia de Vinícius de Moraes. Vocês deveriam ler esse trecho da biografia do autor para responder a questão 1, que dizia assim: o texto acima pode ser considerado biográfico por. Aí a letra A dizia: empregar verbos predominantemente no presente do indicativo, sem mencionar o passado nem o futuro do biografado. Não, né, gente? Não era isso. Não é isso que faz um texto ser considerado uma biografia. Letra B. Mencionar pessoas como Chico Buarque e Edu Lobo, que, embora façam parte da vida da pessoa biografada, a sua figura também não era essa. Letra C. Apresentar os fatos mais marcantes e interessantes da vida de uma pessoa, bem como a importância de sua obra para a cultura do país em que nasceu. Era essa alternativa aqui, né? Esse é o objetivo de uma biografia, né? Apresentar fatos marcantes e interessantes da vida de uma pessoa, né? E também falar sobre a importância dessa pessoa, por que está fazendo essa biografia. A letra D, apresentar detalhes marcantes da infância do biografado, mostrando as influências que ele seguiu para ficar famoso. Isso aqui pode conter na biografia, mas não é o objetivo principal, né, de uma biografia. Então, pode conter esses detalhes, mas não é o objetivo principal. Então, a resposta correta é a letra C. Para responder a questão 2, vocês iam ter que reler esse trecho, né, daquele texto que nós estudamos nas aulas remotas, que foi O Menino de Pijama Listrado. Né? Nós vimos um trecho desse romance, e aí vocês iam reler esse trecho para poder responder a questão 2. O trecho dizia assim, ó: Bruno desceu as escadas correndo e até a ultrapassou na descida, de maneira que já estava esperando pela mãe na sala de jantar quando ela chegou. Ele observou-a sem dizer nada por um momento e pensou consigo que ela não devia ter aplicado corretamente a maquiagem naquela manhã, pois as órbitas dos olhos estavam mais avermelhadas do que de costume, como os seus próprios olhos ficavam quando ele criava confusão e se metia em encrenca e acabava chorando. Então, a questão 2 dizia assim: em relação ao foco narrativo, ou seja, o tipo de narrador do trecho, pode-se afirmar que, no trecho acima, o narrador, faltou um R aqui, tá, gente? Foi um erro de digitação. O narrador é, letra A, narrador em primeira pessoa? Não, né, gente? Não é em primeira pessoa, porque o narrador em primeira pessoa é quando o narrador ele está contando fatos que aconteceram com ele, né? Ele está narrando em primeira pessoa. Aqui está em terceira pessoa. Bruno desceu. Então, o narrador aqui está contando fato que aconteceu com outra pessoa.
Narrador personagem em primeira pessoa? Também não, né? A mesma coisa aqui, o narrador em primeira pessoa. Letra C, narrador protagonista em terceira pessoa? Também não, né, gente? Não é esse. Letra D, narrador em terceira pessoa? Sim. Aqui o narrador é em terceira pessoa, então a alternativa correta é a letra D. Porque ó, ele está contando o fato que aconteceu aqui com outra pessoa, né? Ele está distante do texto, ele não está participando das ações, né? O que caracteriza o narrador em primeira pessoa é porque ele está ali contando, participando, né? E aqui ele não, ele está narrando os fatos de fora. Questão 3. Em relação ao narrador onisciente, pode-se afirmar que é aquele cujas características são o narrador onisciente. Nós estudamos. Ó. É aquele que apresenta a narrativa a partir de um ponto de vista limitado a um ângulo, que pode, por exemplo, ser o de um personagem? Não, né, gente? Não é essa. Esse aqui não é um narrador onisciente. Letra B. Participa da história. Ele é um personagem e, por isso, seu campo de visão é parcial, limitado. Ele só pode contar o que viveu, pensou, sentiu ou aquilo que soube pelo relato de alguém. Também não é essa daqui, né? Conhece, letra C, conhece todos os fatos da história, além dos sentimentos e dos pensamentos dos personagens. Sim, né, gente? É esse aqui, o narrador onisciente, ou seja, ele sabe de tudo, ele tem a ciência, né, a consciência de tudo o que acontece na história. Ele sabe todos os fatos, ele conhece os personagens, conhece inclusive o pensamento dos personagens. Esse é o narrador onisciente. A letra D também não era apresentar a história de acordo com sua visão. Além disso, ele mesmo é protagonista da narrativa. Não, também não é esse. Questão 4. Na frase, o professor entrou apressado, os grifos indicam, ou seja, esses termos aqui, né? Entrou apressado. Esses termos grifados aqui, eles indicam predicado, verbo nominal, onde a palavra apressado funciona como predicativo do sujeito. Letra B. Predicado, verbo nominal, pois há apenas um núcleo. Letra C. Predicado verbo nominal, onde a palavra apressado funciona como predicativo do objeto. Letra D. Predicado verbo nominal, pois apenas o verbo é o considerado núcleo. A alternativa correta, gente, era a letra Questão 4. Na frase, o professor entrou apressado, os grifos indicam, ou seja, essa parte aqui que está grifada, entrou apressado. O que é que indica? Letra A. Indica um predicado verbo nominal, onde a palavra apressado funciona como predicativo do sujeito. Letra B. Predicado verbo, aqui era verbo nominal, pois há apenas um núcleo. Letra C. Predicado verbo nominal, onde a palavra apressado funciona como predicativo do objeto. Ou letra D.
predicado verbo nominal, pois apenas o verbo é considerado o núcleo? Bem, a resposta correta era a letra A, predicado verbo nominal, onde a palavra apressado funciona como predicativo do sujeito. O professor entrou apressado. Esse apressado aqui, ó, ele está dando uma característica ao sujeito, né? Ele se refere ao sujeito. O sujeito entrou apressado. Então, apressado aqui é predicativo do sujeito. Letra B, predicado verbo nominal, pois há apenas um núcleo. Não era porque o que caracteriza o predicado verbo nominal é justamente ter dois núcleos e não só um. E as outras também não eram. Questão 5. Em relação ao predicado verbo nominal, podemos dizer que ele apresenta apenas um núcleo, que é o verbo? Não. Dois núcleos, sendo um deles o verbo e o outro um predicativo do sujeito apenas? Também não era essa, tá, gente? Dois núcleos, sendo um deles o verbo e o outro um predicativo do objeto apenas? Também não. Dois núcleos, letra D, dois núcleos, sendo um deles o verbo e o outro um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto? Era essa daqui, gente, a letra D. Por quê? Porque o predicado verbo nominal é justamente marcado por essa presença de dois núcleos, onde um núcleo é sempre o verbo e o outro núcleo pode ser um predicativo do sujeito, como no caso dessa frase aqui da questão 4, ou pode ser também um predicativo do objeto, certo? Então, era essa a alternativa correta. Essa foi a avaliação de vocês, né? Como vocês puderam perceber, foi uma avaliação bem simples, né? Não caiu nenhum conteúdo que nós não tivéssemos trabalhado em sala de aula. Então, quem estudou conseguiu se sair muito bem. Nós já estamos chegando na nossa reta final do ano letivo. Quando for amanhã, eu vou postar nos grupos os alunos que serão contemplados, ou seja, que já poderão se considerar de férias, e ficaremos com os demais para a nossa recuperação, tá certo, gente? Então, um abraço a todos e até a próxima videoaula.